Bem-vindos a mais um episódio da série Longevidade do Change for Good Talks. Para quem não me conhece, eu sou Renata Brunetti e hoje, com meus 65 anos, eu sou mãe, avó e doutora em Psicologia Social pela PUC de São Paulo, nessa ordem de valor na minha vida. Foi nos meus estudos na Psicologia Social que eu encontrei fundamento para o trabalho que a gente faz no Change for Good, porque lá eu percebi que somos seres interrelacionais, então que estamos sempre nos modificando e podemos estar sempre modificando o meio que a gente vive. Nessa série, eu acho que nós vamos receber muitas dicas de como que a gente pode colaborar para dar conta dos desafios e dos dilemas que a longevidade gera. Nesse episódio, eu e Marília Duque, que é co-líder da Ashoka em longevidade no Brasil e doutora em Comunicação e Práticas de Consumo e professora da pós-graduação de Geriatria do Instituto Sírio-Libanês, nós vamos conversar com Marta Piponzi, que é escritora e fundadora do Literarte. E a Marta é a idealizadora do documentário Quantos Dias, Quantas Noites, que trata do envelhecimento no Brasil e propõe uma imersão muito profunda nos propósitos da nossa existência no planeta. Então, bem-vindas, Marta, bem-vinda, Marília, mais uma vez aqui para a gente levar essa conversa, para a gente extrair da Marta aqui muito, muito do que você vem fazendo. Nosso tema é longevidade. Então, assim, eu acho que a minha pergunta para dar uma provocada é: a gente sabe, vocês têm bastante dados para mostrar o quanto cada vez mais um número enorme de pessoas tem chance de viver até os 100 anos. E quais são esses desafios que a gente tem aí pela frente? Então, eu queria, que vocês já entrassem trazendo um pouco da visão de vocês sobre isso. Joia. Muito obrigada, Renata e Marília, né? Acho que o convite veio daqui, agora estou muito honrada de estar aqui para conversar sobre isso. Eu queria começar dizendo, tem um professor meu na faculdade, eu fui fazer faculdade depois dos 40 anos, um pouco nesse propósito de ressignificar a vida e pensar a minha longevidade, né? Como é que eu queria passar esse novo ciclo. E ele falava assim: nascer é um acaso, morrer é uma certeza. E no meio desse caminho a gente tem uma vida para viver e que, se a gente tiver sorte, a gente vai envelhecer. Né? Então eu acho que o grande desafio, uma vez que envelhecer é teoricamente universal, mas ele não é igual. Né? Ele não é igual dependendo de onde você vive, de que raça você vem, como você foi criado, com que idade você começou a se preparar para envelhecer. Né? Então eu acho que os desafios são inúmeros, né? E a gente ainda bem está começando a olhar para essa questão com mais honestidade e coragem, mas eu acho que o principal desafio é isso: envelhecer bem não é para todo mundo, né? E num país com as desigualdades como o nosso, sociais, isso fica é muito problemático, é muito preocupante. Né? Então eu acho, e esse é acho que um dos grandes questões que a gente na sociedade tem que se preocupar e entender como é que isso vai pegar para cada um, né? E quais são as ferramentas e as ações que a gente tem que fazer para tentar igualar essa experiência de envelhecer o melhor possível, né? Eu acho que esse igualar e tornar isso mais digno para todo mundo, eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem. Você estava falando, eu estava exatamente pensando nessa palavra, né, da dignidade. E complementando, né, um pouco a pergunta, como que a gente faz para que mais e mais pessoas, né, envelheçam bem? Mas independente de envelhecer bem ou mal, a gente também, a princípio, tem uma outra coisa quase certa de que em algum momento da vida todo mundo vai precisar de cuidado. Né? Por mais que você tenha envelhecido bem, muito provavelmente em algum momento você vai ter que precisar do cuidado de alguém. E eu acho que esse é um assunto que você vai, né, trazer muita coisa para a gente. Renata já vai também falar um pouquinho disso. E a questão que sempre fica é, num contexto de desigualdade, quem vai cuidar de quem? E principalmente, né, com que suporte cuidaremos, né, de quem? E aí eu separei uma colinha aqui para esquentar um pouco a discussão de alguns dados, né, que relacionam não só o modo como o Brasil está envelhecendo tão rapidamente, mas também quem que está cuidando, afinal. Né? A gente tem
num desenho de perspectiva de políticas públicas, principalmente no Brasil, uma responsabilização, né, nessa ordem da família, da sociedade e do Estado, né? Então, como é que a família acaba tendo esse papel tão forte? E aí, só para trazer uns numerozinhos assim para falar o quão relevante, né, falar sobre isso, a população brasileira vai parar de crescer em 2041, a expectativa de vida será em 2070 de 83,9 anos. E aí a pergunta que você fez, né, para quem? Que entra também aqui, né, quem que vai chegar nessa idade. E a gente terá, em 2070, 37,8% da população brasileira idosa. E aí tem outros dados aqui, independente de idoso ou de criança, mas em 2050, aproximadamente 77 milhões de brasileiros dependerão de cuidado. Nossa. Então, assim, como trataremos disso? Eu acho que você trouxe uma contribuição belíssima e a gente vai falar, acho que um pouquinho disso daqui a pouco. Marta, pelo amor de Deus, começa aí a contar. Já fala já. Eu pensando, porque realmente é bastante intenso. Eu acho que, né, isso é muito crítico, né, e a gente pensar que a gente não vai ter esse problema de quem cuida de quem, e essa profissão de cuidador, nem profissão né, pela nossa legislação, né, uma das grandes questões, e aí o documentário Quantos Dias, Quantas Noites, ele tem uma ferramenta que tem se mostrado muito, muito útil para a gente debater essa e outras questões que vêm junto com o envelhecimento da população, mas ele está nos ajudando a levar essa mensagem e falar, olha, essa aqui é a situação, né? Existe esse problema e como é que a gente precisa profissionalizar essa atuação. O cuidador, ele não é, né? Ele é mais do que um funcionário doméstico, ele não é um enfermeiro, ele não tem uma formação, ele não tem um registro certo e vai ser provavelmente uma das profissões mais demandadas no Brasil, com certeza, né? Os números do mundo são parecidos, né? As proporções se mantêm, acho que em 2050, 1/5 da população mundial vai ter mais de 65 anos. Então, você imagina o impacto que isso né? E a gente vem de uma sociedade em que o papel de cuidador dentro da instituição família está muito nas mulheres. Muito, né? Então... Tenho esse número também. Você tem esse número? Vou dar o número. Isso é muito interessante, né? Como historicamente isso vem e fica para as mulheres, né? E é uma profissão invisível e mais uma coisa que... Mas fala esse número para a gente ouvir. A PNAD e outras formas de trabalho, a última, falou que, né, entre as pessoas que cuidam no Brasil, as mulheres são aquelas que mais cuidam, né? 34,9% delas realizam algum trabalho de cuidado com pessoas, contra 23,3% dos homens. Nossa. E aí, entrando também, né, em concordância com o que você estava falando antes das desigualdades, que vão reverberar nos tipos de envelhecimento, nas experiências de envelhecimento, vão reverberar também nos tipos de cuidado. Com certeza. Então, não por acaso, né, as mulheres que mais cuidam são pardas e pretas, e as mulheres que mais cuidam são aquelas com menor escolaridade. Olha. Então, você vê também no campo do cuidado como que tem um espelhamento das desigualdades que a gente vai ver também no envelhecimento e em todos os outros assuntos que a gente está tratando. E é interessante, né, isso, que uma das questões muito quando a gente pensa no... Agora, sempre, a gente fala esse assunto e eu penso no filme, né, acho que ele é muito mais do que isso, mas o filme revelou, trouxe à tona umas questões muito importantes, né, e eu gosto sempre de lembrar do Alexandre, da Comunidade Compassiva no Rio, né, que ele percebeu isso, na hora que ele vai fazer o mestrado dele, ou o doutorado dele em cuidados paliativos, ele resolveu levar isso para dentro da comunidade da Rocinha e entendeu que já existia uma rede de mulheres idosas que eram quem cuidava das pessoas que estavam literalmente abandonadas, né? Porque a situação do envelhecimento, ela é isso, ela é de abandono, né? Então, a gente fala de cuidado, mas assim, tem um problema anterior, que é o abandono. As pessoas os velhos são abandonados, às vezes pela própria família, obviamente pelo Estado e tal. E aí ele entendeu isso, né, e ele falou, gente, vou juntar essa força, né, vou unir essa força, e criou a Comunidade Compassiva, que é essa comunidade de mulheres que protagonizam o cuidado na comunidade da Rocinha. E uma das coisas incríveis que o filme produziu foi criar mais 3 comunidades, né? Então, a gente tem 2 comunidades compassivas
em Paraisópolis e uma no Rio de Janeiro, né? Então, eu acho que como a gente vai se armar de cuidadores, é isso, é trazendo o problema para a mesa, né? Eu falo que eu acho que o filme tem tem essa grande possibilidade de trazer a conversa para a mesa de jantar, né? Você vê um filme e você, puxa, gostei disso, você conversa com a sua mãe, você conversa com o seu irmão. Eu acredito muito nisso, no poder dessas pequenas mobilizações para poder gerar uma grande transformação, né? Então, eu acho que é muito assim, né? Eu acredito muito nisso. Então, eu acho que é isso. Então, é isso, é ver, né? Então, depois do filme já terem criado mais 3 comunidades compassivas, né? Que organiza esse trabalho e está ajudando essas cuidadoras a se paramentarem de ferramentas e de apoio. É um grande grupo de apoio, né? E isso realmente é um impacto maravilhoso, né? Marta, me ajuda uma coisa, assim, por exemplo, quando a gente fala vamos dizer, num espaço social onde a longevidade é glamurosa, né? E não tem esses problemas, aí a gente vê que tem sido uma fala de muita gente hoje, aquela história do Blue Zone, né? Mostrando o que faz com que as pessoas vivam mais e durem mais e sejam mais saudáveis, né? E longevas. Me parece que é uma visão completamente, vamos dizer, de outro ponto de vista do que você está trazendo, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que no Blue Zone, quando mostrava que vilarejos onde havia uma relação comunitária muito grande, onde né, eles se organizavam de forma a não abandonar os idosos, né? E eles estavam ali ainda fornecendo o que eles têm de mais rico, né? Que é toda aquela vivência, todo aquele conhecimento dos anos que já tiveram aqui. Mas como é que é isso, vamos dizer, porque é só o glamour, né, daquilo. Você está trazendo uma coisa que para o Brasil é muito mais real, mais pé no chão, né? Quer dizer. Esse foi quanto mais a gente investigava a longevidade, quando a gente resolveu que vamos fazer um filme disso, mais a gente entendia isso, né, que essas Blue Zones, ou esse envelhecer, é para muito pouca gente. Né? Eu acho que são 3 os principais fatores das Blue Zones, é convívio social, é alimentação, e tem um terceiro, exercício. Né? Então, se você olhar nas comunidades mais desprivilegiadas, o convívio social ele até existe, né? Mas alimentação e exercício não chega, né? Não dá para fazer a dieta do Mediterrâneo comendo peixe e azeite, né? Tem as Blue Zones, todas elas têm essa... Orgânico, né? Vamos comer orgânico. A não ser que você possa plantar, exato, né? Como é o caso nessas comunidades. Exatamente. Elas estão justamente, né? Muitas delas estão em cima de verdadeiros lixões. Quer dizer, vai plantar ali, vai nascer o quê? Né? Então... E aí a gente se deparou um pouco com essa questão, né? As pessoas começavam a falar de longevidade, de envelhecimento, mas muito desse lugar das Blue Zones, de, puxa, então eu vou pular de paraquedas com 70 anos, eu vou ser maratonista, né, que é o máximo, né, a gente tem que falar disso, mas a gente falou, poxa, a gente não pode só falar disso, né, e a gente começou a investigar e falou assim, o buraco é muito mais fundo, o problema é muito mais complexo, né, então a gente fez uma opção, assim, estratégica, difícil de falar, vamos pôr um outro olhar sobre essa questão, que não vai agradar todo mundo, né? Então, eu me lembro nas pesquisas do filme, a gente saía entrevistando os potenciais personagens, e quando a gente ia descartando um, descartando o outro, era isso, puxa, mas então eu não vou falar? Não, porque você não é aquela, né, a pessoa com 70 anos, que tem, né, executivo de empresa, que ressignificou a sua vida. É uma história super válida de contar, mas estava todo mundo contando essas histórias. Então a gente falou, vamos contar outras histórias que retratem mais essa realidade. E que eu acho que elas trazem a problemática à tona e a necessidade urgente de construir caminhos e soluções para isso, porque senão a gente fica brincando de faz de conta que está tudo lindo, né? E uma coisa interessante que eu acho que o filme traz também, Marta, eu acho que você está sempre super modesta, assim, nas consequências do filme, porque, claro, né, mais modelos de favela compassiva, mas depois eu vou querer que você fale um pouquinho do potencial educativo do filme, né, da reverberação que teve na política, mas eu que acompanho um pouquinho, né, as produções também que foram feitas de envelhecimento no Brasil, eu acho que o filme traz uma sutileza que ele apresenta o envelhecimento como um problema de todos, né? Um problema no sentido, assim, como uma questão
que não é só sobre as pessoas idosas, é uma questão sobre o nosso futuro, sobre que tipo de país a gente quer ser. E aí é meio impossível não vir com a pergunta e com a curiosidade de por que você foi parar pensando no envelhecimento dessa perspectiva, né? Primeiro, por que fez sentido para você, né? Assim, a gente tá, né? A Renata teve um momento também que ela falou, nossa, faz sentido para mim. Aí abriu esse espaço maravilhoso de conversa, né? Assim, e você teve uma hora que você falou, não, isso aqui também é sobre mim. Você não tem 60 anos, com certeza? Não, tenho 48. Então, assim, por que você, de alguma forma, se sensibilizou? Precocemente. E foi responder dessa forma, né? Eu acho que a inquietude começou de uma maneira muito pessoal, assim, na minha vida, né? De ver, na época, a minha mãe faleceu com 54 anos, super jovem, e meu pai, com 56, parou de trabalhar. Então, um era velho para trabalhar, se aposentou porque ele achava que não estava dando mais conta de acompanhar. E aí eu pensei, puxa, minha mãe, jovem para morrer, outro velho para trabalhar, jovem, velho, o que significa? Né? Então, comecei a olhar um pouco para o lado e falar, nossa, o que é isso? Aí os dois faleceram de maneiras muito diferentes, assim, e aí essa outra questão da finitude bateu forte, de falar, a finitude é muito diferente, e estou falando de uma família, né, com os mesmos recursos sociais, financeiros, tal, e com experiências de finitude muito diferentes e muito psicologicamente, de tempo. Então minha mãe ficou doente muitos anos, 15 anos, ficou os últimos 2 anos querendo morrer, né? Ela não fazia mais sentido para ela os últimos 6 meses, mais os últimos 2 anos. E o meu pai, o contrário, meu pai entrou no hospital com uma bronquite e não sobreviveu em 1 mês. E meu pai, você via nos olhinhos dele, não quero morrer. E a minha mãe, você via nos olhos dela, eu quero morrer. Né? Então eu acho que isso foi assim uma coisa que ficou dentro de mim, sabe? Eu olhando, eu falei, puxa, como é que vai? Aí eu comecei a olhar os dados e vi que lá, isso era começo dos anos 2000, eu estava no mundo corporativo e via, falei, gente, não tem gente mais velha, aqui 40 anos, você começa para um executivo, você começa a ficar velho, ou você vai para o topo, ou se você fica naquele nível médio, você começa a ficar velho, não, a questão das idades, né? O que é ser velho, o que você é muito jovem para um cargo, isso começou a aparecer, né? Eu comecei a olhar, porque já existia, e ninguém falando disso, né? Ninguém falava disso. Eu, particularmente, comecei a entrar numa crise meio pessoal de, puxa, será que é isso que eu quero fazer o resto da minha vida? Se não for isso, o que vai ser? Como é que eu vou ser com 50 anos? Que tipo de trabalho eu posso fazer? Porque eu também não quero não fazer, né, ficar aposentada, que nem Zucalache, no cantinho de casa, um aposento, né? Sem fazer nada. Então, acho que começou muito daí, de uma coisa pessoal, que me fez olhar um pouco para o lado. E aí, de repente, a gente teve uma chance, em mais ou menos 2015, 2016, de sentar em família e discutir de uma maneira bem profunda, estruturada, com a ajuda de uma consultora, questões que incomodavam no mundo, né? Então, quais são as causas no mundo que te incomodam e como é que você pode ser mais agente, né? Mais ativo, e enfim, então... E aí a longevidade, eu falei, agora, eu já vinha com essa inquietude dentro de mim, falei, agora eu vou entender o que é essa questão, vou estudar, né, e tive uma sorte de estar com uma pessoa incrível do meu lado, e a gente fez esse mergulho junto com a família, né, meus primos, meus irmãos, meu tio, e aí conheci uma série de organizações que nessa época já existiam, para falar, puxa, será que eu me aproximo dessa? Será que eu vou ter um papel mais de filântropa? Será que vai ser um trabalho mais ativo? Então, eu fui conhecer já um monte de gente que eu também acredito muito nisso, que você tem que olhar um pouco e ver o que está sendo feito e não criar do zero. Às vezes é ótimo criar do zero, mas tem tanta iniciativa, né? Você sabe, legal, né? Então, o primeiro trabalho foi esse. Mas tinha alguma coisa ali que, na hora de falar vai ser essa ou essa, não fechava. E aí, a consultora foi muito sensível. Eu tenho uma história muito forte com o cinema, que vem do meu pai. Meu pai era um cinéfilo super, assim, incrível, tal. Então, o cinema sempre fez parte, assim, da educação dentro da minha casa. Ela falou, eu acho que isso que você tem, você quer trazer um debate, você quer que as pessoas falem nesse assunto. Era exatamente isso que eu queria. Eu queria que as pessoas parassem para falar sobre isso, independente se você vai, né, entrar na discussão do trabalho, se você vai entrar na discussão do envelhecimento na vida sexual, nas relações, na saúde, na comida. A gente precisa falar sobre longevidade. É o que você estava falando antes, né? Falar na mesa de jantar. Falar na mesa de jantar, entendeu? Essa conversa que eu tinha em casa, eu queria que isso se transformasse, né?
Mas eu sempre tive essa coisa, a gente tem que falar de envelhecimento, mas a gente tem que falar de finitude, porque ninguém quer falar sobre morte, Exato. ninguém quer falar, é uma certeza, como dizia meu professor, todo mundo vai morrer, né? Mas a gente não fala sobre isso, e tem tantas coisas, né, seja do ponto de vista psicológico, mas do ponto de vista de planos, do que você quer que seja seu legado, você precisa pensar nisso, né? Então, e aí isso tudo virou essa ideia de fazer um filme, aí a gente sentou com a Maria Farinha e foi maravilhoso, porque a Maria Farinha é uma produtora que faz filme com essa capacidade de gerar transformações, né? Então, eles não produzem só um filme, eles produzem uma ferramenta que tem, hoje, se você entrar no site do Quantos Dias, Quantas Noites, você vai ver que tem uma série de materiais de apoio, se você quiser fazer uma sessão do filme e discutir, eles têm materiais para te ajudar a estimular uma discussão, e tem mini-docs, que são vídeos de 5, 10, 5, 7 minutos para você levar, né? Então a gente teve aqui com um monte de sessões que foi feitas, até no Senado, na Câmara, que às vezes nem mostrou o filme inteiro, mostrou um mini-doc ou mostrou um teaser que faz a pessoa entrar em contato com esse tema, né? E depois, se ela quiser, ela se aprofunda. Então foi uma coisa meio construída, assim, nasceu muito de um desejo, de uma inquietude pessoal, e que se transformou numa vontade, a gente precisa, como sociedade, olhar mais para isso. Aí eu particularmente acredito muito no cinema, né, no filme, como uma grande ferramenta atemporal, né, fica lá, vai para o mundo, né, e aí quanto mais a gente começou a mergulhar nas pesquisas do filme, mais a gente viu a desigualdade, e a gente falou a desigualdade social, racial, e como envelhecer bem, envelhecer é universal, mas não é igual, e a gente precisa falar disso. Então, acho que como tudo na vida, né, as coisas vão acontecendo, você vai construindo, elas vão fazendo sentido, né? Então a história é um pouco essa, assim. E dali para cá, o que você já sentiu alguma movimentação positiva? A Marília adora falar disso, Adoro. né? Provavelmente sabe os dados melhor do que eu. Com certeza, né? Eu acho que quando o filme, se você me perguntar dados de visualização, essas coisas, de acessos, não sei nada de cabeça, mas tem tudo lá até no relatório de impacto, a Maria Farinha faz esse trabalho de acompanhar tudo isso, mas tem algumas coisas que são muito importantes, né, que eu acho que vale mencionar. Primeiro, essa coisa das comunidades compassivas, que eu acho que é uma coisa maravilhosa. A outra coisa, obviamente, é a criação do Lab Nova Longevidade, né, que foi o Instituto Beja e a Choca viram o filme e falaram, vamos fazer alguma coisa com isso. Né, e criaram essa iniciativa maravilhosa que, aliás, tem usado direto o cérebro. Que direto. Explica um pouquinho o que é o cérebro. Eu vou deixar isso para mas assim, eu estava querendo pesquisar umas coisas outro dia para fazer algum texto e digitei lá as perguntas e tal, ele te ajuda, é uma inteligência artificial. Especialista em longevidade. É maravilhoso. Tem inglês, tem português, acho que tem espanhol também, né? Ele faz a pergunta em português, ele escreve em português e inglês, é maravilhoso. Está dentro do site, né? Tá dentro do site. Pode ir via o site labnovalongevidade.org. Então, isso para mim é um grande indicador de impacto forte, que é a criação de uma iniciativa com esse poder, com essa potência, com esse potencial. E assim, a outra grande vitória, né, que é uma coisa até emocionante de falar, é a inclusão dos cuidados paliativos no âmbito do SUS, né? Então, isso já foi aprovado, tinha sido aprovado na Câmara, o Cacau foi no Congresso, mostrou o filme, né, obviamente com uma equipe, né, de gente envolvida no tema, foi aprovado no Senado e agora está aguardando a sanção do presidente para entrar como um direito de todo mundo através do SUS. Né? Então, e aí tem outras coisas, né? A gente, como eu falei, tem a questão da pauta de profissionalização dos cuidadores, tem um movimento grande de incluir cuidados paliativos dentro das cadeiras das faculdades de medicina, né? Porque uma coisa dentro dessa história que mexeu muito comigo, foi um ponto assim de virada na história da longevidade, eu li um livro que chama Mortais, de um médico americano, e de origem indiana, e ele fala como do ponto de vista médico, né, como é que a medicina não está preparada, o médico não está preparado para lidar principalmente com a finitude, né, o médico aprende que você tem que salvar a vida do paciente a qualquer custo, a qualquer preço, né, e que perder um paciente é uma derrota, né, e aí isso falou, gente, né, então por isso que dentro de tudo isso, a questão da finitude é uma bandeira para mim que sempre foi muito importante, muito difícil, né, mas muito importante. É porque a gente tem que ter essa coragem de olhar para isso, porque acho que o modelo mental
que a gente vive, ele afasta a gente disso. Total. Né? Ele começa a dar para a gente a sensação de que a gente realmente dá conta de tudo. Né? Você vê essa busca por viver eternamente, de não um dia não morrer, quer dizer, vamos voltar para um lugar mais realista, mais né? realista da humanidade que somos, né? Total. Assim, e que justamente é o que você falou da sua primeira aula, vou chamar de primeira aula lá, né? Do tipo assim, morrer vamos com certeza. Com certeza. Né? E eu acho que isso não é um fracasso. Claro, é parte do processo, né? Exato. Mas a gente precisa olhar e falar sobre isso, né? Ter essa coragem. A gente fez um episódio com o Tom, que aliás foi o nosso primeiro episódio sobre longevidade, foi Instituto com ele. Infinito, né? Não, e é muito importante a gente ter essa coragem. E eu fico, às vezes, naquela ocasião, até perguntei para o Tom, porque eu falo assim, isso é uma característica do brasileiro mais do que de outras sociedades, de outras nacionalidades, que culturalmente tem menos resistência a olhar para isso? Porque eu acho que temos, sim, muita resistência. Temos, né? Mas você sabe que é interessante, porque eu não sei se é de 2018 ou de 2019, mas teve uma pesquisa que a Folha fez de qual era o maior medo brasileiro. E não era o medo da morte. Não, o que era? Era o medo da dependência. Olha. Da dependência física, mental, financeira. Olha. E ficar, né, nesse lugar. Mas a questão da finitude, ela é muito organizadora, né? Eu acho que foi isso que a gente conversou. Eu estava lembrando que na minha pesquisa de campo, eu entrevistei uma mulher que tinha cuidado de pai e mãe, os pais dela já tinham falecido, mas ela falava, eu vivo a minha vida muito bem porque eu penso na morte todos os dias. Assim, então, todos os dias eu penso que esse pode ser o dia. Então, eu vivo muito bem, né? Assim. A doutora Ana Cláudia, ela fala, né? Uma das personagens do filme, ela fala que é mais gostoso viver uma vida que respeita a morte. Né? É assim, porque aí quando a gente tem que se preparar para a gente estar vivo quando vai morrer. Né? Essa que é né? E é super bonita, ela escreve, a experiência dela é incrível. Eu queria comentar só uma coisa que eu sempre esqueço de comentar, dessa coisa dos impactos do filme e tal, que parece menor, mas para mim que é tão simbólico, que é... Depois a gente fez o lançamento do filme no Museu do Amanhã, lá no Rio de Janeiro, foi um evento incrível e tal, foi um monte de gente, foi parte da minha família, com os filhos, então uma molecada de 15 a 20 anos, né? E esse era um grande desafio, né? Como é que você se envelhecer é comum para todos, a gente envelhecer, a gente começa, assim que a gente nasce, a gente começa a envelhecer, como é que a gente faz essas gerações começarem a se preparar para envelhecer e para cuidar. Entender que a longevidade, né, a minha ou a do outro, está próxima, né, porque é isso, né. Então, como é que a gente conversa com essas outras gerações mais jovens, né, isso sempre foi uma questão, né, e o filme é um filme lindo, mas não é um filme, é um filme impactante, né, então tem sua força. E aí eu me lembro que depois da sessão eu fui conversar lá com os jovens da minha família, perguntando, gostou, não gostou? Ah, gostei, né, então tinha o filho da minha prima, que falou, nossa, tia, gostei, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso, aquela coisa, né, de jovem dessa idade falando e tal, e passou. 2 meses depois ele foi fazer o Enem. E o tema do Enem naquele ano, eu não vou lembrar exatamente, né, a frase certinha, mas era alguma coisa que era a invisibilidade do papel das mulheres como cuidadoras dentro da família. E ele começa a redação do Enem dele citando quantos dias, quantas noites. Ai, que lindo. Então, para mim, é assim, né, uma pessoa, uma coisa, mas isso tem uma importância tão interessante, né, de pensar como esse rapaz viu um filme de uma realidade social que não era dele, uma idade que não era dele, e entendeu isso e usou, né, daquela ferramenta para... Como você escolheu a ferramenta certa, não é? Porque é isso, então tem que usar mesmo, né? Ela tem que assim, ser aproveitada nesse potencial, que é dar essa coragem desse assunto vir para a mesa, né? Vocês estavam falando muito assim, né, vamos dizer, do cuidador, né, da gente se preparar para, né, preparar um cuidador, da gente se preparar para quando a gente precisar cuidar, né? E eu até que minha mãe está com 94 para fazer 95 agora em setembro. E eu tenho aproveitado para conversar muito com ela.
E é também, eu falo, mãe, eu preciso olhar você, eu quero aprender com você o que eu devo e o que eu não devo fazer quando eu estiver no seu lugar. Porque também ser cuidada não é brincadeira, não é fácil. É muito desafiador, né? Não é? Você, então assim, como que faz? Aí eu provoquei, ontem mesmo eu provoquei ela, passei a tarde com ela e provoquei um pouco ela para uma conversa que eu falei assim, eu me lembro da minha mãe na minha fase de vida, eu estou com 65, então eu me lembro dela nos 60, conversando com os amigos, numa situação, vamos dizer, a mais privilegiada de todas, né? Que é quando você pode parar para pensar, eu tenho condições financeiras, eu tenho uma situação social favorável, minha família toda de médicos, então mais ainda. Nossa, ela tinha uma situação hiper favorável, e eles pensando, não, como que nós vamos fazer, onde que nós vamos morar, vamos achar um hotel para todos nós juntos, vamos todos os amigos, quer dizer, uma conversa vamos dizer, de um nível de conforto absoluto, né? E mesmo assim eu falo, vocês falaram, vocês não fizeram nada. Né? E de repente hoje você está aqui sozinha no seu apartamento, né? Você tem um amigo sozinho não sei aonde, outro amigo sozinho sei lá eu aonde, graças a Deus com toda a estrutura possível imaginar, mas vocês estão sozinhos. Eu falei, mãe, eu não sei se eu quero ficar sozinha. Né? Aí ela ainda falou assim, ela falou, olha, estou pensando aqui, eu acho que talvez a vida que eu levei, com todos os privilégios que eu tive, foi uma vida que não me ensinou a compartilhar. Porque eu tive tudo que eu pude querer e imaginar dentro ao meu comando. E não uma coisa compartilhada. Então, não sei se eu ia querer uma amiga aqui não, entendeu? Assim, tipo, porque ela põe o vaso depois onde eu não quero, porque como eu sempre comandei a minha vida, então eu falei assim, nossa, eu nem sei se eu comando ou se eu não comando, mas eu falei, talvez isso dentro, vamos dizer, a gente está falando do máximo do superficial. Mas até aprender a abrir mão do comando, porque para você ser cuidada, você tem que abrir mão do comando. Você tem que aceitar. Eu falo isso, né? Então, assim, a gente está ali numa outra esfera, né? Mas que também é importante. Sem dúvida. Né? Eu acho que uma questão muito importante, acho que a Marília deve ver muito isso nas questões dos estudos, é o aceitar ser cuidado e a questão da autonomia. Porque a autonomia faz muito parte da qualidade de vida, da sua saúde mental, né, como indivíduo. Né? Então, às vezes a gente vê, eu não tenho pai e mãe envelhecendo, então não tenho isso que você tem, mas eu vejo, né, pelas histórias que eu ouço, como é difícil você saber até que ponto o ajudar ou o cuidar está minando a autonomia, e isso tem um custo tão mais alto do que qualquer outra coisa. Né? Então, eu me lembro do meu avô que dirigiu até, sei lá, quando ele pôde, o carro todo batido, né? Mas para ele era tão importante dirigir dentro né? Era uma das coisas que ele queria preservar, né? Entre outras. Então, eu acho que um pouco do cuidado e ser cuidado, acho que é um limiar, o Atal Gawande fala muito disso nos Mortais, essa questão da autonomia, né? Que a própria evolução das casas de repouso, ele faz um estudo grande, né? Na questão dos Estados Unidos, as casas de repouso, elas surgiram dentro desse espírito que você está falando. Como é que a gente oferece uma vida comunitária com autonomia para essa população que não faz sentido morar naquela casa que morava, que não vai ter aquele auxílio do estudante, então ela nasceu para isso. E ao passar do tempo, ela virou uma prisão de segurança, né? Porque, obviamente, tem uma questão de segurança, de liabilities, como, né, tudo, como é que você vai deixar... Mas eles começaram, dentro das casas de repouso, a ter tantas questões de segurança e minar tanto a autonomia. Agência, né? Exato. E aí isso então é muito diferente, né? Como a origem versus o que tem hoje no mundo, né? Do mercado. E eu estou falando da casa de repouso porque é um estudo, né? Que fizeram. Mas isso, se você transportar isso para as questões das famílias, é exatamente isso, né? Então é mais do que o deixar. É o que eu quero, que é qualidade de vida para mim, na minha velhice. Em autonomia, porque é muito difícil você perder a sua autonomia. Exato. E a coisa de em que áreas, né? Exato. Assim, porque eu estava lembrando aqui que talvez das grandes conclusões
quando eu fiz a minha pesquisa de campo, foi de um silenciamento. E um silenciamento assim, porque tinha um pavor das pessoas idosas de que se elas demonstrassem alguma fragilidade, algum declínio em uma área da vida delas, elas iam sofrer uma intervenção por completo. Ah, eu não posso mais dirigir. Ah, então você não pode fazer mais nada. Exatamente. Você não pode mais morar sozinho, vou tirar você da sua casa, vai ter isso, aquilo. Então, qual foi o caminho, né? Qual foi a estratégia? O silenciamento. Então, ninguém contava para os filhos que estavam indo ao médico, levava o amigo. Entendi. Porque tinha uma autovigilância de que eu não posso deflagrar um declínio natural do envelhecimento. Porque eu vou ser interditado, porque ele acontecendo em uma área, por mais que ele seja reduzido, eu corro o risco de ser, né, de sofrer uma intervenção por completo. Então, eu acho que a gente precisa se educar muito quanto geração, antes de chegar nesse nível, é isso, é entender, a ver no outro isso, né? Quais são as áreas de segurança e intervenção e quais são as áreas que a gente tem que correr um risco, né? E deixar a pessoa... Então tem que ter essa conversa, o que é importante para você? Né? Sei lá, é dirigir? Então tá bom, então vai de dentro, né? O que a gente pode fazer para viabilizar? É comer chocolate? Sei lá, E é interessante, porque quando você abre o espaço para conversa, as soluções surgem. Exato, Eu vi soluções, assim, incríveis de mães que moravam sozinhas aqui, com a filha morando na Europa, mas elas tinham criado todo um mecanismo de mãe, você acorda, até 10 horas você tem que me mandar um oi no WhatsApp, à noite até tal hora você tem que me mandar um oi, se você não mandar vou te ligar, se não aí eu vou acionar a minha rede de cuidados em São Paulo, e aí a mãe pôde ficar onde ela queria. Exato, né? Então por isso que é importante é trazer a conversa, é conversar, é perguntar. Uma amiga minha estava me contando ontem de um caso na família, uma tia dela que está com 84 anos, só mora no interior da Bahia, tem uma vida super no campo, na roça, assim, e foi diagnosticada com um câncer meio agressivo, e ela não quer fazer o tratamento. Mas os filhos, não, você vai fazer. E tá essa discussão, então, mas ela não quer, porque ela acha que, com 83 anos, o que o tratamento do câncer vai... Ela não está sentindo nada. Que eu vou ter, imagina ter que ir para a cidade para fazer os procedimentos e tal, e ela não quer, e ela não consegue ter a voz da agência dela. Manter o não querer, porque a família... Não, mas tem que fazer, a gente vai deixar você morrer? Né? E é difícil, a ciência também não é exata. Não dá, tá bom, ela vai fazer o tratamento, ela vai viver mais 5 anos, ninguém sabe. Você vai ver mais como vai viver. A gente, né? Vamos dizer, nesse sentido, nessa pretensão que a gente teve, né, enquanto humanidade, de que a gente consegue descobrir formas de viver eternamente, de não, né, assim, de durar mais, e isso e daquilo, a gente vai perdendo o direito de morrer, né, e o direito de escolher. Eu perdi uma cunhada e eu fiquei muito próxima dela na época que ela fez todos os tratamentos de um câncer, enfim, que ela teve, e ela falava, se eu soubesse que eu ia declinar tanto, eu sei que eu vou morrer já, eu tenho essa certeza, e tá tudo bem, mas se eu soubesse que eu ia passar, porque ela sentia muita dor, ela sofreu demais então, imagina. Com os tratamentos de radioterapia e tudo isso. Ela fala, eu não teria feito. Por que não me falaram que eu ia quebrar inteira? Né? Que ela encolheu, sei lá, um palmo quase de altura, de tantas vértebras que ela quebrou. Então ela fala assim, por que não contam isso? Eu podia escolher. Que aí, assim, sei lá, eu ia viver 1 ano menos. Mas talvez com menos dor. Exato, Isso é tão importante, né? Você ter todas as informações na mesa. Para você poder tomar escolher. O filme também fala disso também, né? Essa questão. E ir preparando sua família, seus filhos, sei lá, enfim, as pessoas que te cercam. Eu acho que faz parte dessa conversa também. Olha, se eu estiver nessa situação, não me vejam como covarde, não me vejam como quem está desistindo de vocês, mas me permitam escolher não fazer um tratamento para eu poder viver com vocês como eu estou vivendo hoje, não totalmente mais sofrida, ou mais indisposta, ou mais... E pronto. Total. Né? E implicações práticas, né? Eu me lembro assim, você quer ser cremado ou quer ser enterrado?
né? A gente já Tem- teve não é? essa discussão, Não né? é? A gente não Essa- sabe o que as pessoas Você não querem, sabe. né? Eu, assim, se conta para mais de uma pessoa, né? Para ter certeza que tá todo mundo. Exato. Você tem que ter essas discussões. Ah, mas não, parece que tá falando, você é mórbida, você gosta de falar de morte. Não é, tem questões para além, né, dessas todas. Tem coisas que a gente precisa saber, né? Para você. Tirar esse aspecto mórbido Uhum. dessas conversas e entender que são conversas de uma intimidade tão bonita que você passa a ter um vínculo tão diferenciado se você entra, né? Se você tem a coragem de entrar nesse assunto, você muda o teu relacionamento com a pessoa. Sem né? dúvida, né? Vai para Então, outro nível, né? Assim, de... E eu queria também perguntar uma outra coisa. Você me parece uma pessoa meio inquieta. inquieta. Assim, né? Você mesmo conta, né? Que você foi fazer outra faculdade, uma faculdade que foi estudar letras, acho que se formou agora, mestrado ou doutorado. E eu sempre que eu penso no Quantos Dias, Quantas Noites com muito carinho, porque ele está muito ligado, né, nessa trajetória do Lab Nova Longevidade, do trabalho que a gente vem fazendo e como a gente está fazendo. E eu penso muito nele como um legado, né? Quando eu penso em você, eu falo, Quantos Dias, Quantas Noites, é um legado que a Marta deixou. E agora, acabou? O legado está feito? Como é que é? Não, acho que é isso, não, né? viu? Porque Vou dar só o primeiro, né? vou dar uns spoilers aqui, Pronto. então, né? Spoiler. Não, com certeza não, acho que o Quantos Dias foi o primeiro, né? Eu acho que eu fiz essa transição, então fui estudar letras e tradução com 40 anos, repensando como eu queria. E foi agora, acabei de me formar em Columbia, em escrita criativa, então eu estou hoje, trabalhando na publicação do meu primeiro livro, que é um livro de memórias, e estou produzindo um segundo filme, né? Estou participando da produção de um segundo filme que também está dentro do tema da longevidade. Não sei se eu posso ficar falando o assunto, não sei se acho que não é sigiloso o assunto, mas é um desdobramento, é a partir de uma das histórias do Quantos Dias, Quantas Noites. Eu não estou sabendo de nada, estou sabendo aqui, por isso que eu estou assim, puxando para ver se eu... Então acho que essa minha transição de carreira era um pouco para um jeito de continuar falando desse assunto. Acho que a longevidade é um eixo temático para mim muito importante, né? E a minha carreira agora de escritora e de produtora de assuntos culturais também me dá essa possibilidade de falar, né, de uma série de coisas dentro dessas estruturas e dessas ferramentas, né, que a arte oferece, né? Então, o meu projeto do meu próximo livro, eu estou pensando eu quero fazer um livro sobre histórias de mulheres imparáveis. O título provisório é Imparáveis, que é a história de pessoas que estão sempre, como você falou, inquietas, né? Mas que é isso, que estão ressignificando a vida o tempo todo, entendendo que a vida, hoje a gente não tem um chapéu só, né? A gente tem que ter vários chapéus, né? Eu acho que um pouco da longevidade traz também essa, que eu acho que é uma grande oportunidade que a gente tem, né? De fazer mais de uma coisa e que com essa maturidade que a longevidade traz, a gente poder, né? Eu sou muito privilegiada em ter podido estudar como aos 40 anos, porque a qualidade da faculdade que eu fiz aos 40 anos, se eu tivesse feito com os meus 18 anos, é muito diferente, né? Muito diferente. Então eu acho que é um pouco isso. Então a ideia é assim, a gente tem estou participando da produção de um segundo filme e estou aí com 2 projetos que falam um pouco, que vão trazer um pouco mais essa inquietude para o mundo aí. Adorei. Não, voltar a estudar é tudo de bom, Tudo né? de bom. Eu voltei a estudar, também imagina, olha a minha pretensão, eu com meus 40 e poucos anos prestei o vestibular para medicina. Eu originalmente sou designer, aí eu presto para medicina, fui fazer cursinho com meu sobrinho. Olha só que incrível. Não, saía fumaça Eu imagino. da cabeça, assim, tipo aula de química, física, juro que as engrenagens não viravam. É difícil, História né? e geografia era um presente, né? Literatura, tudo isso, porque aí você consegue entender e aproveitar muito mais do Claro, que exato. o cursinho com 18 anos ali, que você quer mais né? Fazer lá pro forma e pronto. Mas é muito bom, né? Muito. Porque eu falo, gente, se a gente vai ficar por aqui, ou a gente vai se reinventando, ou você vai fazer o quê aqui, né? Não, e eu acho que estudar te dá uma bagagem que não é só o que você aprende mais madura, que você aprende, eu acho que, né, com certeza se aproveita de outro jeito, de outra forma, mas é ter esse contato intergeracional, eu acredito demais nisso. Então, para mim, tá dentro de uma sala de aula, né, as meninas que estudavam comigo, elas eram mais próximas da minha primeira filha, em geração, em idade, do que minha.
né? Mas isso me trouxe uma riqueza, assim, de experiência, de entender o que estão pensando, o que estão falando, como que fala, se coisas do comportamento, enfim, foi muito Ainda mais incrível. você que escreve, tem essa sensibilidade para o que é a vida, né? E a vida, basicamente, somos pessoas, estamos aqui juntos. Essa convivência faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu acho que essa experiência de estudar 4 anos com 40 anos dava um livro por si só, assim, sabe? Eu chegava, contava as coisas em casa e minhas filhas não acreditavam. Mas porque é o jeito que você vê também, né? Acho que a gente passar por essas situações de madura, parece que você tem uma capacidade de, né, zoom in, zoom out, assim, muito forte, né? Então, isso me trouxe uma riqueza. Eu falei, gente, é isso, não dá para ficar estagnada dentro desse lugar, num mundo que envelhece, em que as pessoas precisam falar isso em todas as idades. Então, fez muito sentido para mim. Quem que nós trouxemos aqui também, que trouxe esse assunto que eu achei tão bacana, que é, vamos dizer, de levar para dentro das empresas a intenção de criar oportunidades de trabalho, de realocar os aposentados, né, com cargas horárias diferentes, e criar equipe intergeracionais. Que você traz, vamos dizer, sei lá, a pessoa de 65, 70 nem quer mais passar 8 horas trabalhando fechada dentro de um lugar. Mas se ela for por 4, ela ainda tem muito o que oferecer. Sem dúvida. E criar essas equipes de trabalho mesmo. Foi o Sérgio Serapião, do Labora, ele que está trabalhando muito, tanto com a perspectiva intergeracional, né? Quanto com essa perspectiva de trabalho flexível, né? Então, como é que a gente usa esse que é o que você sentiu quando você foi para a escola de novo, que é a riqueza de você conversar e trabalhar junto. E o benefício é mútuo, não é só para mim, é para elas também. Eu me lembro que teve uma vez, depois de 2 anos, a gente tinha que separar a classe em 2 para fazer 2 trabalhos. E aí você escrevia seu nome e aí as pessoas iam escrevendo. Aí eu tinha 2 amigas, graças a Deus, também longevas como eu, até um pouquinho mais. Então a gente formava esse trio Parada Dura, que era super, obviamente, responsável, não faltava em uma aula, participava, essas coisas, né? Lia tudo. Lia tudo. Eu não me conformava. Falei, como é que vocês não estão lendo, gente? Eu falava para as meninas, você tem que ler. Ela vai falar com a especialista em literatura brasileira e você não vai ler, enfim. E a gente falava, e aí tinha que separar, e a gente foi lá, assinou o nosso nome, e aí eram 2 mesas, e aí a gente via todo mundo indo para a pranchetinha que estava o nosso nome. E a gente não achou que as pessoas iam querer fazer grupo com a gente. A gente achava que eles iam querer, né, fazer grupo entre eles. Não, aí a gente falou, escuta, vocês vão fazer... Muito melhor fazer com vocês. Primeiro que os professores adoram vocês. Segundo que vocês participam, leem, não sei o quê. E no final, então tem isso, é um benefício mútuo, sabe? É muito legal. Mas eu queria te perguntar outra coisa sobre isso. Porque quando a gente fala, né, de pessoas que marcaram a gente e que mudaram a nossa vida... É sempre um professor, é sempre alguém mais velho, é sempre tal. Na tua experiência, tem alguma coisa que você vivenciou com suas colegas, seus colegas mais novos, que você fala, isso aqui foi uma coisa que eu vou levar para mim? Nossa, sem dúvida, assim, muitos. Eu lembro, você falou, lembrei de um episódio, claro, que eu acho que ele é bem simbólico, que foi, eu estava fazendo letras, tradução, né? Então era formação de letras, mas com esse viés também da formação na tradução. E aí a gente estava fazendo eu estava fazendo tradução de legendagem, eu me lembro. E legendagem, quando você faz legendagem, você tem uma questão de tamanho, né? Às vezes a gente critica as legendas, né? Ou as dublagens, mas tem toda uma questão do lábio, de sincronização labial e do que cabe. Então você tem que fazer umas escolhas, às vezes, meio cruéis, assim, que não são as melhores, se você tivesse um texto escrito. E aí eu me lembro que eu estava muito empacada em algumas coisas e eu fui perguntar, a gente tinha um grupo. E aí a gente põe as coisas no grupo da tradução para falar, gente, alguém tem uma sugestão para esse? E ela me falou na época, e aí isso eu carreguei por muito tempo, porque a gente fazia, e elas davam umas sugestões de vocabulário, por exemplo. Isso enriqueceu principalmente para fazer conteúdos mais jovens, filme e tal, que dificilmente eu teria, que a minha professora ia dar a mesma solução que aquela menina aos seus 18 anos me deu, que fazia um sentido enorme dentro daquele contexto, para aquele formato de mídia, que era a legendagem. Então, eu me lembro muito disso, que até muito tempo depois que eu me formei, se eu tinha alguma dúvida de tradução, era com ela que eu ia perguntar, porque eu sabia, né, mas essa menina ela deu uma solução que eu achei, nossa, que fez esse sentido, não era pela aquela palavra, eu nunca ia chegar no que ela falou. Hoje em dia, por exemplo, as minhas filhas falam inglês super bem, a gente mora em Nova York,
muita coisa eu peço para elas olharem, revisarem. As coisas que eu escrevo, ou coisas que eu tenho que preparar, muita. Minha filha ontem mesmo, eu dei a minha tese para ela ler, e ela falou, mãe, tô achando aqui as minhas frases, né, de frases que... E até minha filha de 12 anos, às vezes, eu peço, sabe, principalmente cena, que você tem que usar aqueles verbos muito específicos, né. Então, para mim, nesse universo da letra, das traduções, muito, a geração mais jovem me agrega muito e serviu muito de modelo para mim em muitos momentos. Mas tem, claro, as figuras dos professores mais velhos, inesquecíveis, como esse que falou isso na primeira aula, ele falou isso do acaso que é nascer, da certeza que é morrer, né, que era um professor de teologia, mas era um filósofo, e, enfim, e outros agora na faculdade em Colômbia também, tem os xamãs, né, professores bom, né? Que viram meio xamãs, mas eu acho que a geração jovem tem um papel muito grande de ensinamento na minha vida, até hoje. Gente, que delícia, né? Marta, a gente vai ter que combinar mais vezes, quando você tiver mais autorização para falar mais pode sobre deixar, as próximas novidades, que eu já fiquei Tem fazer muito curiosa. Pré-lançamento aqui no Change for Good Talks. Legal, do meu livro, do próximo filme, com certeza. Nossa, vai ser uma delícia, né? Marília, eu vou te pedir um favor. Nós estamos, então, encerrando, né? Então, eu queria agradecer vocês e vou te pedir um favor. Puxa uma pérola da Marta agora para fechar aqui, ó. Uma? Ixi, não, mais uma, né? Assim, só para a gente usar de fechamento aqui da nossa conversa. Eu acho que talvez uma coisa que me vem muito forte, Marta, todas as vezes que eu tive, né, assim, a chance da gente interagir, de conversar, eu acho que você tem, eu te falei de inquieta, né? Eu acho que você tem uma abertura para se surpreender com o mundo, você deixa um espaço aberto que poucas pessoas deixam, sabe? Legal. E eu vejo que você articula isso de um jeito a criar espaço para outros, né? Então, eu acho que uma pérola sua é tudo, né? Assim, o modo como você foi dando sentido à sua vida. E aí, acho que a gente aqui entre mulheres, é muito legal a gente falar o quanto é bacana a gente ver uma mulher que, nos 40 achou que não estava bom, e aqui eu tenho duas, né? Que achou que não estava bom. E você também, né? E foi se reinventar depois, né? E foi fazer outra coisa, e aí não só... E aí aqui duas também, né? Não só foi fazer outra coisa, mas falou, não, eu vou fazer outra coisa. E aí acho que a gente já conversou um pouco sobre Aristóteles, né? E a questão de vida boa e de felicidade. Eu acho que uma pérola da Marta, que assim, é que dificilmente eu vejo você fazendo alguma coisa descolada do bem comum, sabe? Entendi, nossa. E eu acho que o Quantos Dias, Quantas Noites, ele tem muito disso. E todo o resto, né? Eu sempre vejo você com essa... Renata também, né? Eu acho que a gente não está aqui por acaso, né? Acho que vem muito por aí. Não sei se era esse tipo de pérola. Maravilhosa. Você assim com o coração cheio, mais cheio ainda. Obrigada. Mas é verdadeiro. Não, eu falo, foi um presente ter te conhecido. Quando a Maria Clara me apresentou o assunto e você, eu falei, nossa, que delícia. Porque assim, eu falo, não tem nada mais gostoso do que essas conversas e que a gente sai daqui, né? Sai daqui realmente com algo precioso a mais, né? Muito, super obrigada. Obrigada a você, Marília, de novo, foi bom demais, estou super à disposição. Um dia voltamos, vamos mais? Pronto, tá bom. Obrigada. Tchau, tchau.